Conheça agora os 10 maiores acidentes aéreos do mundo. Em 1º de setembro de 1983, o voo entre Nova York e Seul passava pelo mar do Japão quando foi atingido por mísseis de um navio da Marinha Soviética. Nesse ataque morreram na hora 269 passageiros. Os soviéticos admitiram o acidente alegando que o avião tinha invadido o espaço aéreo deles na região do Alasca. No dia 25 de maio de 1979, em um voo de Chicago para Los Angeles, o avião da American Airlines caiu, matando os 271 passageiros e outras 2 pessoas no solo. Um acidente envolvendo um avião da Guarda Revolucionária do Irã vitimou os seus 275 ocupantes na região montanhosa de Kerman no dia 19 de fevereiro de 2003. As causas do acidente ainda não são conhecidas. As condições do tempo eram péssimas no momento do acidente, o que pode ter causado problemas na aeronave. Um grupo de extremistas assumiu responsabilidade pelo acidente. Em 3 de julho de 1988, o voo civil da Iran Air viajava entre Irã e Dubai, nos Emirados Árabes, quando foi atingido por um míssil americano disparado por um cruzador da Marinha Americana. O governo americano alegou que suspeitou do avião e não sabia que transportava civis. O fato gerou uma crise diplomática. A Corte Internacional de Justiça ordenou os Estados Unidos a pagar 61,8 milhões de dólares em indenizações para as famílias. O avião da Saudi Arabian Airlines fazia um voo doméstico em 19 de agosto de 1980, quando pegou fogo e foi obrigado a fazer um pouso de emergência, mas as 301 pessoas a bordo morreram. As investigações apontaram que o comandante da aeronave falhou no procedimento de evacuação imediata da aeronave. Em 23 de junho de 1985, no caminho de Londres, no Oceano Atlântico, uma explosão aconteceu no compartimento de cargas. O avião se dividiu em 2 antes de atingir o mar e matar todos os 329 passageiros. A explosão foi causada por uma bomba. Reportagens mostraram que um passageiro despachou sua bagagem, mas não embarcou. A suspeita é que extremistas Sikh que lutam na Índia tenham promovido o atentado. Em 1974, mais precisamente no dia 3 de março, o voo 981 da Turkish Airlines saiu de Istambul com destino a Londres. Em Paris, ele fez uma escala e seguiu viagem. Na região de Paris, na floresta de Armenonville, ele caiu e matou as 346 pessoas a bordo. Uma escotilha traseira se danificou e houve despressurização. Os pilotos perderam o controle da aeronave e caiu. Um acidente ocorrido em 12 de novembro de 1996 foi uma colisão entre 2 aeronaves ao norte da Índia. O Boeing 747 da Saudi Arábia e outra aeronave da Kazakhstan Airlines se chocaram e mataram os 349 passageiros a bordo em ambos os voos. Investigações mostraram que houve falhas na comunicação entre as 2 aeronaves e que o avião da Kazakhstan Airlines, em determinado momento, reduziu a sua altura de voo sem autorização e aviso. Em 12 de agosto de 1985, a aeronave da Japan Airlines saiu de Tóquio com destino a Osaka. Pouco depois de decolar, o aparelho traseiro que controla a pressão explodiu. O avião perdeu altitude e caiu. A explosão matou 520 dos 524 ocupantes. Em 27 de março de 1977, o mundo se chocou com o que seria o maior desastre aéreo da história. Aconteceu que uma bomba explodiu no aeroporto de Gran Canária, em uma das Ilhas Canárias. Com a ameaça de uma segunda bomba, vários voos foram desviados para o aeroporto de Los Rodeios, na ilha de Tenerife. Por conta de erros e confusão nos controles das decolagens e aterrissagens, 2 Boeing 747, um da KLM Royal Airlines e outro da Pan America se chocaram próximos ao solo do aeroporto. No avião da KLM, os 248 passageiros morreram. No avião da Pan, 335 dos 396 passageiros morreram. Chicago para Los Angeles, o avião da American Airlines caiu, matando os 271 passageiros e outras 2 pessoas no solo. Um acidente envolvendo um avião da Guarda Revolucionária do Irã vitimou os seus 275 ocupantes na região montanhosa de Kerman no dia 19 de fevereiro de 2003.
As causas do acidente ainda não são conhecidas. As condições do tempo eram péssimas no momento do acidente, o que pode ter causado problemas na aeronave. Um grupo de extremistas assumiu responsabilidade pelo acidente. Em 3 de julho de 1988, o voo civil da Iran Air viajava entre Irã e Dubai, nos Emirados Árabes, quando foi atingido por um míssil americano disparado por um cruzador da Marinha Americana. O governo americano alegou que suspeitou do avião e não sabia que transportava civis. O fato gerou uma crise diplomática. A Corte Internacional de Justiça ordenou os Estados Unidos a pagar 61,8 milhões de dólares em indenizações para as famílias. O avião da Saudi Arabian Airlines fazia um voo doméstico em 19 de agosto de 1980, quando pegou fogo e foi obrigado a fazer um pouso de emergência, mas as 301 pessoas a bordo morreram. As investigações apontaram que o comandante da aeronave falhou no procedimento de evacuação imediata da aeronave. Em 23 de junho de 1985, no caminho de Londres, no Oceano Atlântico, uma explosão aconteceu no compartimento de cargas. O avião se dividiu em dois antes de atingir o mar e matar todos os 329 passageiros. A explosão foi causada por uma bomba. Reportagens mostraram que um passageiro despachou sua bagagem, mas não embarcou. A suspeita é que extremistas Sikh que lutam na Índia tenham promovido o atentado. Em 1974, mais precisamente no dia 3 de março, o voo 981 da Turkish Airlines saiu de Istambul com destino a Londres. Em Paris, ele fez uma escala e seguiu viagem. Na região de Paris, na floresta de Armenonville, ele caiu e matou as 346 pessoas a bordo. Uma escotilha traseira se danificou e houve despressurização. Os pilotos perderam o controle da aeronave e caiu. Um acidente ocorrido em 12 de novembro de 1996 foi uma colisão entre duas aeronaves no norte da Índia. O Boeing 747 da Saudi Arábia e outra aeronave da Kazakhstan Airlines se chocaram e mataram os 349 passageiros a bordo em ambos os voos. Investigações mostraram que houve falhas na comunicação entre as duas aeronaves e que o avião da Kazakhstan Airlines, em determinado momento, reduziu a sua altura de voo sem autorização e aviso. Em 12 de agosto de 1985, a aeronave da Japan Airlines Satika, a Corte Internacional de Justiça ordenou os Estados Unidos a pagar 61,8 milhões de dólares em indenizações para as famílias. O avião da Saudi Arabian Airlines fazia um voo doméstico em 19 de agosto de 1980, quando pegou fogo e foi obrigado a fazer um pouso de emergência, mas as 301 pessoas a bordo morreram. As investigações apontaram que o comandante da aeronave falhou no procedimento de evacuação imediata da aeronave. Em 23 de junho de 1985, no caminho de Londres, no Oceano Atlântico, uma explosão aconteceu no compartimento de cargas. O avião se dividiu em dois antes de atingir o mar e matar todos os 329 passageiros. A explosão foi causada por uma bomba. Reportagens mostraram que um passageiro despachou sua bagagem, mas não embarcou. A suspeita é que extremistas Sikh que lutam na Índia tenham promovido o atentado. Em 1974, mais precisamente no dia 3 de março, o voo 981 da Turkish Airlines saiu de Istambul com destino a Londres. Em Paris, ele fez uma escala e seguiu viagem. Na região de Paris, na floresta de Armenonville, ele caiu e matou as 346 pessoas a bordo. Uma escotilha traseira se danificou e houve despressurização. Os pilotos perderam o controle da aeronave e caiu. Um acidente ocorrido em 12 de novembro de 1996 foi uma colisão entre duas aeronaves no norte da Índia. O Boeing 747 da Saudi Arábia e outra aeronave da Kazakhstan Airlines se chocaram e mataram os 349 passageiros a bordo em ambos os voos. Investigações mostraram que houve falhas na comunicação entre as duas aeronaves e que o avião da Kazakhstan Airlines, em determinado momento, reduziu a sua altura de voo sem autorização e aviso. Em 12 de agosto de 1985, a aeronave da Japan Airlines saiu de Tóquio com destino a Osaka. Pouco depois de decolar, o aparelho traseiro que controla a pressão explodiu. O avião perdeu altitude e caiu. A explosão matou 520 dos 524 ocupantes.
Em 27 de março de 1977, o mundo se chocou com o que seria o maior desastre aéreo da história. Aconteceu que uma bomba explodiu no aeroporto de Gran Canária, em uma das Ilhas Canárias. Com a ameaça de uma segunda bomba, vários voos foram desviados para o aeroporto de Los Rodeios, na ilha de Tenerife. Por conta de erros e confusão nos controles das decolagens e aterrissagens, 2 Boeing 747, um da KLM Royal Airlines e outro da Pan América se chocaram próximos ao solo do aeroporto. No avião da KLM, os 248 passageiros morreram. No avião da Pan, 300